Então, na verdade, a gente não vai deixar, a gente não deixou de fazer o primeiro projeto. A gente quis lançar um segundo e a nossa ideia é continuar fazendo os dois, porque eles são de temas diferentes. O Além da Cartela de Cores, ele é focado em coloração pessoal, então a gente monta uma turma presencial para ensinar as pessoas sobre colorimetria, num olhar assim mais livre sobre colorimetria, que não seja só entregar uma cartela e se vira com essa cartela. Então, Uhum. além de fazer as análises, né, a gente divide a turma e cada uma faz metade das análises, a gente também dá uma aula teórica sobre cores, a gente propõe exercícios, ensina como usar a cartela na prática. Então, justamente o Além da Cartela de Cores é para além só de um veredito. E aí, Uhum. a gente sempre teve vontade, porque tanto eu quanto a Luísa, a gente gosta muito das partes práticas da consultoria de moda, de montar look, de fazer styling, muito mais do que da parte investigativa. Uhum. Então a gente sente, né? Eu já sou consultora de moda há quase 10 anos. Esse ano faz 10 anos que eu fiz minha primeira formação. Que as clientes têm muita dificuldade e é uma dificuldade recorrente que elas fazem essa questão de saber montar looks diferentes com o que elas já têm, de conseguir ter uma visão assim mais criativa sobre o próprio armário, aprender uns truques de styling diferentes com aquilo que elas já têm sempre, sabe, fazer um monte de compras. E aí a gente pensou que seria legal ter um segundo formato, que seria o Lab, o Multiplique Seu Armário Laboratório de Looks, onde justamente a gente vai trazer essa nossa expertise de consultoras para ensiná-las a versatilizar as peças que elas já têm e conversar sobre como deixar esse estilo pessoal mais criativo, mais dinâmico e, de quebra, economizar fazendo compras mais certeiras, tendo menos vontade de ficar comprando coisa toda hora sem necessidade, enfim. E a gente sentiu que de um projeto para o outro, a gente não sabe se foi a época que a gente escolheu fazer, se é porque o tema de coloração acaba que há algum tempo está muito em alta e todo mundo tem essa curiosidade de descobrir a cartela e talvez a montagem de looks não seja um pouco mais difícil de mostrar, não sei, um valor direto, porque as pessoas ficam muito com o que está no hype no momento. Então, ai, quero fazer coloração, e aí nem se importa muito, já se inscreve. Mas, Uhum. assim, todos os 3 workshops a gente sentiu bastante dificuldade de fechar a turma. Ah, tá. Mesmo os outros fechando. Mesmo nos outros, só que nos outros a gente conseguiu fechar com 7 alunos cada um. Nosso máximo do espaço eram 10. A gente fez 2 turmas com 7, que deu para pagar todos os custos e ter um lucro que a gente dividiu por 2. Então ele se pagou e deu um lucro pequeno, mas. Uhum. E o terceiro, que foi quando a gente tentou esse outro formato da montagem de looks, a gente não conseguiu fechar a turma e desde então a gente veio o recesso, porque era para ter sido no finalzinho de novembro, né? Hum. A gente ia pegar ali meio que como presente de Natal, 13º, Sei, sei. tipo, nessa pegada de final de ano, a gente achou que rolaria bem, e acabou que o outro, que foi ao longo do ano, rendeu muito mais do que esse, aí veio o recesso, a gente ainda não sentou para conversar sobre como vai ser isso para 2025. Mas isso, como eu te falei, é um projeto que eu tenho com a Luísa, a parte de todo o trabalho, porque assim, a gente tem trabalhos muito parecidos e na prática a gente meio que vende as mesmas coisas, né? A gente é amiga, mas a gente é concorrente. Ela tem as clientes dela e o trabalho dela autônomo e eu também. Mas a gente tinha vontade de ter um workshop e trabalhando juntas a gente achou que seria mais viável conseguir fazer isso. Eu já tive um workshop 100% online sozinha em 2022. Pode Ele me era falar sobre ele, então. que era o Cadê o Resgate de Estilo. Ele pegava tanto a questão de moda quanto a questão de beleza, porque além de consultora de moda, a minha primeira formação é maquiadora, eu sou artista de beleza. E sou formada, sou mestra em artes também pela UF. Então, eu tinha uma visão, assim, eu gosto de trabalhar com uma visão de imagem, estilo pessoal, muito completa. Eu penso cabelo, eu penso maquiagem, eu penso colorimetria, uma visão bem artística de cor, sabe? Para que a pessoa possa se expressar através de cor de uma forma bem autêntica, bem livre. E a questão de moda também. Então,
nos meus serviços, eu acho que um dos meus diferenciais é ter esse plus da beleza junto. E nesse workshop que eu dava sozinha, a gente falava tanto da parte de moda quanto da parte de beleza. E ele era 100% online, as aulas eram ao vivo, então ele era aberto para qualquer pessoa do mundo, né, fazer, não tinha essa limitação de ser num espaço presencial no Rio, como é esse trabalho que eu tenho em parceria com a Luísa. E é uma coisa que eu tenho muita vontade de voltar a fazer agora em 2025, ter meio que um projeto meu, assim, de curso ou workshop, que, óbvio, não se vende sozinho, mas, aspas, se vende sozinho. Aquele produto que, tipo, tá ali, que de tempos em tempos eu faço e fecho uma turma nova que a pessoa pode acessar, sem ter essa necessidade de ter que estar prospectando cliente de maquiagem social e de consultoria de moda novo toda hora, consultoria nova, montagem de looks novos, e entendeu? Que seja uma coisa que esteja sempre ali acontecendo de tempos em tempos. Então, é mais ou menos isso, tá? Tá. Você quer algo que seja, de certa forma, dependente de você, onde você vai estar ali por alguns dias, dando algumas aulas, ou você quer num formato totalmente gravado, que a pessoa pode entrar, fazer por conta? Você chegou a pensar mais ou menos como seria o formato? Eu estou aberta às duas possibilidades. Eu gosto da ideia de ter um curso onde as aulas sejam ao vivo e ter essa troca dinâmica minha com as pessoas naquele momento. Eu acho legal. E eu acho que talvez seja mais simples de viabilizar isso primeiro, porque eu não preciso ter todo esse material gravado. E no momento, por exemplo, em questão de equipamento, eu sei que eu preciso investir mais. Então, eu preciso investir numa câmera, num celular pelo menos melhor. Então, eu acredito que um primeiro formato de aula ao vivo seja mais simples e depois evoluir isso ou fazer num outro tema gravado. Então, para pensar médio e longo prazo, eu acho que seria interessante ter os dois formatos, tá? Uhum. Estou aberta às duas possibilidades. Tá. Pode ser uma coisa onde você faz uma entrega do ao vivo para testar como vai ser a aceitação e tal, refina o material e aí faz outra entrega ao vivo, só que já gravando. Aí, tipo assim, você pode entrar na aula, por exemplo, fazer a primeira parte gravada, onde você está ali dando aquela aula daquele tema, e no final as meninas tiram dúvida. Algo assim, né? Ou, não, Karina, eu prefiro gravar tudo num dia só e pronto. Depois eu vou te passar alguns possíveis materiais que você pode comprar, assim, não necessariamente agora, mas que você pode ir avaliando a possibilidade de comprar, que eu sei que ficam bons, assim. Você usa computador para, tipo, no dia a dia, para fazer as coisas? Porque tem gente que ainda, às vezes, não usa mais computador. Uso sim, uso meu laptop celular, vai depender muito de onde eu estou trabalhando e do que é, mas uso sim. Tá, eu vou colocar aqui, porque, por exemplo, existe uma ferramenta que, se você se adaptar a ela, ela é muito boa para gravação, que é o OBS. É uma ferramenta que, o que a gente faz? A gente consegue compartilhar o slide, compartilhar toda a tela do computador, quantas telas você quiser, e meio que, se você pega o jeito da ferramenta, a aula fica fluida. Você pode trocar para o seu vídeo, você troca para a tela do PDF, você volta para o navegador, e ela já faz esses recortes. Ela não, depois você não precisa ficar editando. Você vai editar, às vezes, não, eu estou respirando demais, eu estou falando demais e eu quero tirar isso. Se não, se você, eu acredito que você tem uma fala muito boa, então acho que não vai acontecer tanto isso, você consegue fazer as aulas certinhas ali, ter essa dinâmica, sabe, de vai só você, vai com o PDF, mostra vídeo e tal, e sem precisar gravar para passar para editor depois. Eu vou te passar um vídeo de como funciona também. Tá, eu tenho duas perguntas. Uma, se essas coisas que a gente vai conversar, elas vão estar você vai me mandar meio que um plano, ou porque eu tô com um caderno na minha frente, eu quero saber se eu vou anotando loucamente enquanto isso, ou se eu só presto atenção porque vai chegar até mim. Não, pode ficar tranquilo, você vai receber esse material aqui. Eu faço tanto a parte do briefing, que é o que a gente está conversando aqui, aí esse é um material solto, tem várias coisas escritas, mas depois fica aqui as atividades certinhas, tá? Tá, a segunda coisa é, você acha que esse formato pode vir a ser um formato gravado nesse jeito?
né? Ou você vê mesmo uma possibilidade de um curso gravado mais quadradinho mesmo, sabe? Videomaker, sentada, ou você acha interessante talvez vender um curso gravado que seja uma gravação de uma aula que realmente aconteceu numa dinâmica ao vivo, entende o que eu quero dizer? Sim. Olha, os dois funcionam. O que a gente precisa pensar é o que vai ser viável para você. Eu acho a questão do videomaker muito caro, então é um investimento que eu não faria agora, porque aquele produto ele precisa já estar assim super vendendo para valer a pena, Sim. tá? O OBS ele grava Full HD. Se você comprar uma câmera também, né? Ele vai gravar no Full HD. Ele vai ficar pelo menos 1080p, que geralmente também é o que quando a gente sobe para vídeo, é a qualidade que fica. Não fica ruim. Eu vou te mandar um vídeo meu depois que eu gravo nele. E se você comprar um microfone e colocar algumas coisas na sala para abafar o som, tinha época que eu ia gravar, eu jogava até o colchão lá, só para, tipo assim, ter uma sensação de abafar, assim, para não ficar. Porque agora, por exemplo, tá cheio de eco. Eu não sei se para você tá dando eco, mas é porque, como eu tô mudando, tô tirando um monte de coisa. Aí não fica um som tão bom. Mas na hora de gravar, ter essa preocupação, você vai ver, não fica ruim. Parece com o videomaker, porque, na verdade, essa ferramenta, ela é uma ferramenta utilizada para transmissão. Então, às vezes, o próprio videomaker usa ela para captar as imagens para depois ele utilizar como parte das edições, entendeu? É uma boa para ir refinando talvez o modelo até ter um formato de curso mais redondinho que valha o investimento de um videomaker ou num material mais profissional que acaba tendo um custo bem mais alto. Faz sentido. Exatamente, exatamente. Bom, aí eu coloquei aqui no material, depois eu vou te mandar os links, eu tenho aqui de microfone, de câmera, do OBS também para você fazer download. Isso já é o suficiente, tá? E uma luz, né? Se você, dependendo do lugar, assim, óbvio que igual eu tô de frente para uma janela. Então fica ótima a iluminação, né? O resto das luzes estão desligadas, só aqui atrás fica ligado. Mas dependendo do lugar, uma iluminação fica bom, que aí deixa o rosto mais aberto. Eu tenho essa vantagem que no meu apartamento, né, onde eu moro, tem muita luz natural, janelona, então, assim, é muito bom para fazer foto de maquiagem, gravar coisas, porque a minha mesa de trabalho ela fica de frente para a janela, então eu não pego a luz eu pego a luz de frente, dá para gravar até 4 horas da tarde que ainda tem uma luz muito boa. Então, eu só uso o ring light quando eu vou fazer reunião, coisas na parte da noite. Eu nem sinto necessidade. Então, acho que já é uma vantagem, menos gasto com iluminação, né? Mas Sim. Não, e iluminação natural, assim, a gente sabe, não é assim possível. Sim. É a melhor. Ó, agora, pensando nessa questão do workshop, deixa eu só te perguntar mais uma coisa. Tem muitos serviços ali, né, dentro da sua proposta. Alguns serviços, inclusive, eu achei eles até bem parecidos, assim, fica, tipo, esse aqui parece que é aquele outro, e os nomes são parecidos. Você chegou a pensar quais você gostaria de manter? Sim. Ou qual? Tá, tem alguns que eu já sei que eu quero tirar, eu não quero mais, pelo menos em 2025, oferecer, que é mapa de estilo e dossiê, eu não quero mais fazer. Eu entendi nesses 10 anos que eu sou a consultora da prática. Eu rendo mais, eu acho que eu entrego melhor para cliente, quanto mais de forma prática eu trabalho. Mas você é consultora de moda, você sabe que a gente precisa de uma fase investigativa para saber como atuar na prática. Então, eu penso em deixar análise de estilo, que não tem uma entrega física, que é uma entrega mais de papo, como a gente está fazendo aqui, tem uma entrega física mais simples do que perder horas e horas e dias montando mapa de estilo e dossiê. Não quero mais ter mapa de estilo e dossiê. Os serviços que eu mais vendo, que eu quero com certeza manter, o meu novo velho armário e o Monte Seu Trio, que são esses pacotes de trio de serviços que começam com uma análise de estilo e mais 2 serviços, né, que eu boto na parte de pacotes de serviços, são, assim, vendem muito,
Quando a pessoa me procura meio perdida com estilo, geralmente é aí que vai, porque tem um valor intermediário. Ele não é tão caro quanto uma consultoria de moda completa, mas também não é um serviço avulso. A gente consegue, sabe, construir uma evolução ali com 3 serviços. Então, eu quero manter esses dois. Talvez pensar a precificação, se está alinhado e tal, mas é um formato que funciona de trio. Montagem de malas, eu confesso que eu faço bem pouco, tem bem pouca procura, não é um serviço que procuram muito. Na parte de beleza, eu faço bastante aula de automaquiagem. Esse guia de beleza, de produtos de beleza é uma coisa que, principalmente quando eu faço coloração pessoal, ontem eu fiz uma coloração pessoal e a cliente achou muito interessante ter essa possibilidade de contratar um guia de produtos de beleza, porque a partir da coloração ela viu que a maquiagem dela estava totalmente fora e não sabia, sabe, como escolher um batom, não sabia ver o que é um vermelho quente e um vermelho frio. Então, esse guia assim de maquiagens dentro da cartela é um serviço bacana de manter, até porque é um diferencial meu para outras consultoras que não têm a visão, né, de maquiagem, só de roupa. E uma coisa que eu tenho muita vontade de começar a pensar é em como trazer na verdade, talvez até fazer um outro, né, um PDF, que seja específico para serviços para empresas, assim. Por exemplo, Dia da Mulher, uma empresa quer me contratar para levar uma consultora de moda para falar com as funcionárias. O que eu teria de PDF para apresentar para ser contratada por uma empresa? Dar um workshop, falar de estilo pessoal, dar uma palestra no Sebrae. Tipo, eu tenho um mestrado em artes, eu posso, sabe, fazer trabalhos que não sejam só para cliente final, com mais conteúdo, falar de moda e arte, falar de beleza e arte. Eu estudei isso no mestrado, então eu penso que seria interessante dar uma enxugada na quantidade de serviços para cliente final e talvez ter um outro PDF com possibilidades para apresentar para empresas, sabe? De workshop, de palestra, de treinamento. Eu acho que também seria legal, assim. E uma coisa que, em geral, rende tanto visibilidade, né, e coisas no currículo, como cachês maiores, porque eu vou estar trabalhando para pessoa jurídica. Então, uma coisa que eu quero fazer mais, se possível. Beleza. Uma coisa que eu queria ver com você aliás, uma coisa que eu pensei aqui sobre a questão dos serviços é que talvez que aí você quer ficar com o meu novo velho armário, o Monte Seu Trio, que aí compensa, né, pegar o Monte Seu Trio, porque ele... Beleza. Ele deixa a pessoa livre, inclusive, para colocar. Por que os dois, né? Por que os 2 trios? Porque ele vende aquilo de a gente pode revolucionar sem você precisar comprar nada. E aí o novo nome, meu novo velho armário, ele pega muito, porque tem isso, eu não preciso gastar dinheiro com a consultoria e comprando roupa. Essa consultora vai me ajudar com o que eu já tenho. É um velho armário, mas um novo armário. E isso impacta muito positivamente as clientes, principalmente que não têm grana para investir em roupa. E o segundo, que é o Monte Seu Trio, eu acho que elas gostam e vendem mais, porque elas têm a possibilidade de montar a maneira que elas querem, inclusive colocando serviços de beleza. Então, se ela quiser fazer um de consultoria de moda e uma aula de automaquiagem, ela pode. Ela fica livre para montar uma coisa muito personalizada, sabe? Eu acho que as pessoas recebem bem isso. Tá. Uma dúvida, quais desses serviços aqui você mais vendeu ao longo do tempo? Coloração. De pacote, o Monte Seu Trio. Maquiagem social, maquiagem e penteado. Eu maquio desde 2011, então uma coisa que eu acho bacana é que as clientes que eu vou tendo, elas sempre voltam para me procurar a cada novo evento que elas têm e me indicam outras pessoas. Então, é um serviço que sempre tem. Aparece um casamento novo, uma festa nova. Aline, vou precisar de maquiagem de novo. Aline, e aí elas acabam virando também clientes de automaquiagem para em alguns eventos menores conseguirem se virar. Então, maquiagem, penteado e aula de automaquiagem é uma coisa que flui também na parte de beleza. Acho que de maquiagem, na parte de beleza, é mais aula de automaquiagem e maquiagem penteado social. E na parte
consultoria de moda é bastante coloração, que acaba sendo um serviço de entrada, assim, porque está muito no hype, né? Sim, sim. E para quem eu sinto que quer evoluir para além da coloração, é bastante trio de serviço, assim, análise de estilo, mais revitalização de armário, montagem de looks, sabe? Esse pacotezinho de trio. Os mais difíceis de vender é montagem de mala, que é uma coisa bem mais específica. Styling também é bem específico quando eu vendo styling assim, quando alguma cliente minha tem um evento de trabalho que vai estar num lugar de destaque, aí ela vai me contratar para fazer um styling do look daquele evento, mas é uma E coisa. ela já vem bem específica te pedindo isso, né? Sim, tem uma que todo ano eu faço styling, porque todo ano ela apresenta o mesmo evento bem grande na empresa dela, e todo ano, já há 3 anos seguidos, eu faço o styling do look dela. E aí a gente pensa roupa, cabelo e maquiagem, mas é uma coisa mais específica, não tem volume. Acontece, mas não é sempre com as mesmas pessoas, basicamente. Uhum, uhum. Então, eu sinto que é o trio de serviços práticos com análise de estilo, coloração, aula de automaquiagem, maquiagem e penteado, acho que são os que mais saem, assim, com mais frequência de clientes novos, digamos assim. Tá. Uma coisa que eu vou te sugerir, assim, quando você fizer coloração, já tenta ofertar para essa pessoa o próximo passo dela. Não sei se você chega a fazer isso. Sim. Tipo, principalmente automaquiagem, que eu acho que conecta muito, assim. Sim. É óbvio, né? Todo o restante do guarda-roupa também, a gente sabe. Mas acaba que a pessoa percebe muitos erros mesmo em maquiagem. Então, eu tentaria sempre fazer essa oferta, sabe? Nem que você, no pacote ali que você mostra, aumenta um pouquinho o valor, e aí faz um valor especial por ela ser ali agora a sua cliente já. Sabe, fica no valor que tá para ela que é cliente, mas aí você sobe um pouquinho mais se vier uma cliente nova, entendeu? Vamos supor que tá R$ 500. Aí você coloca 550, por exemplo, para aquela que acabou de fazer coloração, você fala com ela que se ela fechar com você dentro de 24 horas, ela fecha por 500. E se for uma nova, ela vai ver o preço de 550, entendeu? Eu acho que seria legal só para você tentar. Na parte de maquiagem, né? Tipo isso que eu fiz ontem. Essa dificuldade que você tem com maquiagem, eu já mandei, inclusive, para cliente de ontem pelo WhatsApp a proposta de aula de automaquiagem, mais o guia de produtos ou só o guia de produtos para ela analisar. Então, já meio que sentiu que existe abertura, a cliente se maquia, tem dificuldade com a maquiagem, já entra com isso. Isso. Que é mais fácil, né? Ela comprar de você já sendo seu cliente. Então, eu colocaria, por exemplo, a automaquiagem, ou a parte do monte seu trio, tá? Mas tentar subir ela para algum outro produto. O do monte seu trio, aí a gente tem que ver o que dá para conectar, tá? Mas, assim, sempre pensar nessa linha, dessa esteira que ela vai seguir como cliente, tá bom? Esses aqui, eu acho que montagem de malas tá ali, eu não vi se o styling tá. Mas esses que são mais difíceis de vender, eu tiraria. Eu deixaria bem clean, assim, o documento de serviços, sabe? Eu faria ele, talvez, com um monte de seu trio, e aí aquele pacote como uma sugestão de um trio que ela pode comprar, entendeu? Aquele do seu novo velho armário. E eu colocaria a completa só para dar uma percepção de diferença de valor, tá? Porque aí ela vai ajudar. E a completa vem primeiro. Primeiro a completa, depois o monte seu trio, entendeu? Tá. Sempre ofertado mais caro para o mais barato e não os avulsos primeiro. Isso, exatamente. E aí a parte de beleza, também colocaria do mais caro para o mais barato. E talvez até dê para fazer uma combinação entre coloração e automaquiagem já de uma vez. Eu acho que é interessante, tá? Já botar isso como um pacote pronto, né? Isso, exatamente. É interessante, porque como a automaquiagem é o único serviço que eu faço que precisa ser presencial, eu não faço coloração online. E é o único dos meus serviços que eu não faço online. Já
ser bacana ter também uma opção de pacote mais caro que já venha com a automaquiagem, porque eu já aproveito o mesmo dia e Exato. já vou na casa da cliente, já faço a coloração e a gente já faz a aula, porque eu gasto um deslocamento só, resolve tudo em um dia só, pode ser mais inteligente, eu acho. Isso. Ainda mais no Rio de Janeiro, que gasta horrores de tempo Sim, para chegar tem aqui. um Uber daqui para casa. Eu nem moro no Rio, né? Eu moro em Niterói, então é mais ainda. Pois é. Se você atende no Rio, só de atravessar a ponte Rio-Niterói, você já gasta. Já é um dinheiro, sim. E aí, então, na parte de beleza, eu colocaria, tipo, coloração mais automaquiagem, mais guia de produtos de beleza, que seria o pacote mais caro. Aí, por exemplo, coloração mais automaquiagem, só coloração, tipo, baixando do pacote mais completo para os serviços avulsos, né? Isso, exatamente, exatamente. Fica melhor e é igual eu falei, cria essa percepção de, esse aqui tá além, mas eu vou contratar esse outro aqui que tá... A ideia de estar mais barato, né? Mas em termos de horas, muitas vezes vale o mesmo. Outra coisa também, deixar aquilo que compensa a sua hora, sabe? Porque se não compensa a sua hora, por exemplo, uma montagem de malas, ela leva tanto tempo quanto uma questão de montagem de looks, às vezes da coloração e tudo, e às vezes a percepção do trabalho é mais barato do que tipo assim, a pessoa espera pagar mais barato, né? Uhum. A montagem de mala compensa mais se fazer só online, né? Não sei se você chega... As montagens de mala que eu fiz até hoje, eu fiz todas online. Assim, e foi bem legal, funcionou bem. Por exemplo, de cliente que morava em Minas e se mudou para a Austrália. Eu precisei montar uma mala de mudança, assim, bem grande. Então, foi um serviço mais caro, a gente fez 100% online. Foi um acompanhamento, assim, de mudança de país, mudança de cidade. Tem mais isso de mudança de país e de cidade ou de viagens longas do que de coisa curtinha. Então, é um serviço que eu penso até em repensar ele, assim, de talvez ser mais caro, de só oferecer online, ver como é que ele pode entrar, porque acaba saindo pouco, né? Não é tanta gente que procura assim. O que você tem que pensar? Tem alguns trabalhos que a pessoa vai te procurar muito específico. Montagem de malas, styling, são coisas que a pessoa tem aquela necessidade, naquele momento ela já procura você ou outra pessoa, mas assim, é um negócio muito de momento. Agora, esses outros aqui, eles são atemporais. Então, independe do momento que ela tá. E ela vai te procurar muito mais com os problemas do dia a dia do que com aquele problema específico no caso de uma mala, tá? Sim. Então, você até pode ter a opção desses serviços, mas eu deixaria eles do tipo, a pessoa está me procurando para montagem de mala, então eu já passo para ela o valor da montagem de mala, como que funciona, entendeu? A minha dúvida é se esses outros serviços não estão no meu PDF que fica lá sempre, tipo, esse PDF está lá no Conheça Meus Serviços. Eu sempre penso na pessoa que está chegando e clica lá no Conheça Meus Serviços, como que ela vai saber que existe a possibilidade de um styling para um evento de trabalho ou uma montagem de mala se ela precisar, se isso não está no PDF? Tipo, onde esses outros serviços como possibilidades aparecem? É um extras lá no último slide para ela ver sem precisar ter tantas explicações? Como é que eu deixo isso visível, sabe? Eu colocaria no final, aí, tipo assim, outro serviço, igual você colocou, e pode até colocar já o link do seu WhatsApp também. Tá? Tipo, quer tirar alguma dúvida ou não encontrou o serviço que você precisa nesse momento, aí já manda para o seu WhatsApp. Uma coisa também que talvez seja interessante, eu testaria a possibilidade de tirar o preço para talvez levar a pessoa para conversar com você ali. Não necessariamente numa call com você, mas no WhatsApp. Nós temos algumas percepções, né? Pode ser que a pessoa esteja procurando só por valor, então, óbvio que quando tem o preço, ou ela fica porque ela achou o preço interessante, ou ela vai embora porque ela estava procurando por preço, mas pode também ser que os preços sejam parecidos e que alguém deu mais atenção para ela, entendeu? E aí ficou aquela coisa de, tipo, ela não teve nem a oportunidade de conhecer a Aline para fechar aquele serviço, porque são serviços mais caros, né? Então, ela quer ter também o contato para entender se você é a pessoa que vai solucionar.
Então, eu, assim, a gente fica naquela dúvida. Tem os seus prós e os seus contras. Ao mesmo tempo, eu pensei nisso quando eu montei esse PDF, mas eu também pensava que, em geral, as pessoas acham consultoria de moda e beleza uma coisa que parece muito inacessível. E eu sinto sempre que as pessoas acham que isso não é para elas. Tanto que o PDF é tipo, fala, consultoria de moda é para quem, né? E bato muito nessa tecla das pessoas entenderem que não é uma coisa só para artista, para Fernanda Torres, que está lá no Globo de Ouro, mas que são serviços que fazem parte da rotina de quase todo mundo que tem dificuldade com a sua imagem. E o que eu sentia é que as pessoas achavam sempre que era muito mais caro do que realmente eu estava oferecendo. Então, às vezes, colocar o preço fazia com que elas pensassem, nossa, tá, esse valor, e tem um parcelamento de até 12 vezes, eu consigo fazer. E às vezes eu fico com a sensação, até como cliente de alguma coisa, por exemplo, uma mentoria, que eu não sei quanto custa, eu sempre tendo a pensar que eu não posso pagar, que é uma coisa que deve ser 10 mil reais, impossível. Aí eu fico nessa de tipo, deixo ou não deixo? Deixo o preço de alguns serviços e de outros não? Como é que eu faço, sabe? Sim, vamos pensar nisso melhor, assim, porque realmente nesse caso a gente tem possibilidades e elas precisam ser testadas. O que dá para a gente fazer também? É ter uma página explicando um pouco mais, igual você tem ali, que é para todos e tal, e falar da variação de preço. Os serviços abaixo, eles podem ir de tal até tal, e você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp para a gente conversar e fazer um orçamento para você. Então, é uma possibilidade também, entendeu? E aí ela vai entender, nossa, vai de tantos reais até 1.000 e tantos reais, entendeu? Entendi. Não colocar o preço de cada um já de cara, mas dizer qual é a faixa de preço do serviço mais barato que eu tenho até a consultoria mais completa, botar ali que varia, e eu vou montar um orçamento personalizado para você e o link do WhatsApp. Isso. É uma possibilidade. Eu acho interessante. É porque eu estou pensando mais na questão da pessoa chegar até você. Porque, assim, você é uma pessoa que consegue, não é nem questão de convencer, mas você consegue mostrar para a pessoa o valor do que você vai fazer. E o problema quando ela está lendo é que ela começa a ter várias dúvidas sobre aquilo ali. Então, eu até colocaria o link do seu WhatsApp em todas as páginas que tem os serviços, tá? Vou colocar aqui também. Deixa eu colocar. Tem tantas mudanças aí para fazer que eu tô, meu Deus, eu tenho que lembrar de tudo isso. Não, fica tranquilo. Alteração do PDF. Então, deixar. Sentido. Eu já senti que toda vez que eu faço uma reunião de meia hora com alguém, se a pessoa não sai dali, já minha cliente, dali a 1 mês, 2 meses, ela volta e me procura para alguma coisa. Eu sinto que eu vendo bem quando tenho a possibilidade de criar conexão, muito mais do que no Instagram. Eu não sou muito uma pessoa do Instagram, mas eu sou muito a pessoa do tete a tete, tipo, eu tô como você, eu sinto que eu consigo vender melhor o meu trabalho assim. Então, o que puder de chegar de pessoa interessada para ter essa conversa comigo, onde eu consiga mostrar o valor ali do meu trabalho e bater um papo e saber em que momento de vida a cliente está, porque que ela está procurando, eu acho interessante, porque eu acho mais fácil de converter do que ficar falando, gerando, produzindo conteúdo a esmo no Instagram, que é uma coisa que me cansa, entende? Sim. Inclusive, eu vou colocar o seguinte, dentro do texto, no PDF, em algum lugar ali no PDF, pode ser até no para quem reforce que você vai ajudar a pessoa a tomar a melhor decisão de qual é o serviço ideal para ela. Você quer entender qual é o momento de vida e assim direcionar o melhor trabalho. Porque aí, assim, não tem como. Por que a gente vende a consultoria no WhatsApp? Porque é barata. É razoavelmente barata. Tem gente que fala não, sabe, pro valor da consultoria, óbvio. Mas é uma coisa que dá para vender no WhatsApp. Quando a gente muda ali para um serviço, igual a gente vai ter esse ano, uma implementação que vai ser mistura de entrega ao vivo com gravação. Vai ser 2.000. Eu vou ter que arrumar uma pessoa para poder fazer call para mim. Por quê? Vende mais fácil quando a pessoa sente confiança.
Hoje, meu marido fechou um serviço super caro, assim, de finanças e tal, e eles fizeram uma call com eles. Então, quanto mais alto... mais altos, eu sinto que tem que ter pelo menos meia hora conversando para a pessoa ver minha cara, tirar dúvida. É muito difícil só no texto. No texto sai uma coloração pessoal, maquiagem, penteado, coisas rápidas. Eu preciso de uma maquiadora para amanhã, serviços assim para set de audiovisual, nada disso tem reunião. Agora, para vender consultoria, monte seu trio, curso, essas coisas, quando tem conexão é mais fácil de vender. Sim. Fácil. E uma coisa que acontece também é que quando, por mais que, aí se eu fizer uma call e eu vender um serviço mais barato, só que o fato de você começar a ter essa convivência com a cliente cria uma chance dela contratar outro serviço seu também. Então, assim, tudo depende também de como está seu tempo, como está o faturamento. Quando o faturamento está caindo, essas calls ajudam, tá? E aí eu vou te passar uma estratégia que talvez a gente consiga ir revertendo um pouco da questão do faturamento, se você principalmente topar fazer call. Quando o tempo vai acabando, aí a gente tem a tendência ou a aumentar o preço, ou até alguém, por exemplo, fazendo essas calls também para a gente, entendeu? É uma possibilidade, tá? Acho que nesse primeiro momento que eu estou com faturamento baixo e bastante tempo na agenda, é interessante que eu faça, e aí faz sentido. A partir do momento que eu estou batendo as metas e meu tempo fica mais reduzido, porque eu preciso ter tempo para atender, e eu vou ter menos tempo para vender, porque eu vou estar atendendo, aí acho que já mudaria totalmente a estratégia, né? A partir do momento que as clientes começam a chegar, o tempo fica mais escasso. Sim, com certeza. Uma coisa que eu fiz, depois eu posso te passar essa estratégia. Você tem algum grupo de pessoas que às vezes, por exemplo, entrou interessado no workshop e aí não comprou? Teve esse contato com leads, assim, para aquecer? Como que foi? Então, hoje em dia é muito individual, mas eu entro em contato com cada cliente. Eu não tenho, por exemplo, um grupo de WhatsApp da Aline ou aquele canalzinho do Instagram que fica à parte. Mas estou pensando em implementar isso, assim, ter um canal e tal. Eu fiz um curso gratuito, uma semana dessas do Sebrae de marketing, foi uma das coisas que me sugeriram, assim, ter um grupo no WhatsApp /ou no Instagram, onde eu pudesse ter essas pessoas que estão ali já, me acompanham, já são clientes, são interessadas em moda e beleza, para ir de tempos em tempos nesse grupo, lançando coisas para mantê-las interessadas ali no que eu faço. Isso, porque a nossa intenção é o seguinte, a gente capta, vamos supor, 1000 pessoas, vai entrar nesse grupo 100, assim, sempre vai caindo, né? Só que o interessante é que quando você vai aquecendo essas pessoas, a chance de fechar é maior, né? Elas vão te conhecer, elas vão lembrar de você, e também porque dá para você fazer, por exemplo, vou selecionar 3 pessoas que têm dificuldade com seu guarda-roupa para ter 30 minutos comigo, né? Ou estou procurando meus próximos 3 casos de sucesso que vão reutilizar todo o guarda-roupa e não sei o quê, e vou liberar uma reunião comigo de 30 minutos. Aí, nessa reunião, óbvio, você vai entender as dores da pessoa, entender o que ela deseja, e aí considerar qual é o melhor serviço para ela e ofertar, entendeu? Então, assim, é uma possibilidade também. Você pode fazer isso também dentro do seu Instagram. A gente chama de story único. Eu vou colocar essa ação de vendas aqui para você, só que antes de fazer ela, a gente ainda precisa fazer uma coisa que é muito importante. Eu queria entender agora um pouco quem que é a Aline, assim, por que a Aline gosta tanto de trabalhar com o que trabalha e o que ela acha que é o diferencial, ou quais as profissões que ela mais atendeu, quais as dores que ela mais percebeu. Só que dores no sentido de dor mesmo, não só daquela questão de, eu tenho muita roupa e não sei usar. Tá? Me conta um pouco dessa jornada, assim. Vamos lá, de dores, começando com dores de cliente e que tipo de cliente, que profissões são essas. Eu sinto que as mulheres que eu atendo, geralmente elas têm de
30 até 45 anos em geral. Elas não são muito jovens, nem não são muito velhas, né? Ficam num meio termo aí de idade. Elas têm profissões ou que são, aspas, caretas, tipo advogadas, mas elas não são caretas e querem entender como estar nessa profissão de uma forma mais autêntica, não tão quadradinha, ou elas têm profissões um pouco mais tranquilas, tipo arquiteta, deixa eu ver, já atendi arquiteta, já atendi advogada, já atendi pessoas que trabalham no judiciário, mas que têm um estilo super criativo e aí ficavam batendo cabeça. Já atendi médica, já atendi psicóloga. Então eu sinto que tem profissões que têm uma certa capacidade financeira mesmo para poder contratar uma consultora de moda, mas não são pessoas super do mundo corporativo, quadradinho, até porque eu acho que o meu Instagram ele comunica uma coisa muito mais criativa, divertida. Eu sei que o meu público não é aquele da consultoria de moda super, como ser elegante e a consultora de blazer e de camisa social. Essa pessoa não sou eu sei que eu não atinjo essa mulher. Eu atinjo aquela que às vezes tem esse trabalho, mas bate cabeça porque se sente fantasiada e ela quer saber como é que o estilo dela pode ser mais autêntico, não só na hora do lazer, mas também no trabalho. E eu atendo muito público gordo. Eu tenho uma história, né, com o fato de ter sido uma mulher gorda e oscilar muito de peso, ter sido uma adolescente gorda. Então, eu tive uma cliente bem importante, que é bem influente no mundo gordo, que é a Mariana Cirne. Ela é uma influenciadora com bastante seguidores. Ela foi um dos meus cases assim que mais me trouxe clientes. Ela é uma mulher que é uma influência, ela é publicitária, que é também uma profissão que eu atendo bastante, que é criativa, né? Trabalha numa agência de publicidade, mas ela é conhecida por ser uma influenciadora do público plus size. E ela estava procurando, na época, depois que ela foi mãe, uma consultora de moda para auxiliar ela nesse período pós-maternidade. E ela me contratou, ela fez reunião com outras consultoras, ela me contratou justamente porque eu sou uma mulher gorda e tem essa identificação, sabe? Eu falo muito dessa questão de imagem corporal, de como se vestir tendo um corpo não padrão. Então, acho que se a gente tiver que falar de dor profunda, que não é só eu tenho um monte de roupa, não sei usar, eu digo assim, dor mesmo profunda, principal, seriam clientes que têm algum tipo ou de disforia de imagem, ou de questão com o corpo de estar acima do peso, não ter um corpo padrão. Eu já reparei que eu tenho pouquíssimas clientes magras. Magras, magras, muito magras, é muito raro. Sempre quando elas têm um corpo médio ou um corpo gordo, são as clientes que mais me procuram. Alguma questão com o corpo que elas não se sintam contempladas, assim. E a outra dor muito grande é da cliente que está procurando uma consultora de moda, mas não se identifica com essa consultora de moda, camisa social, clean girl, terninho, tipo, essa não sou eu quero uma coisa mais criativa que isso. É a outra também, é outro tipo de pessoa também que vem muito com esse discurso. São os dois, assim. Certo. Beleza. Então, teria uma questão do corpo não padrão mesmo, né? A gente pode considerar assim. E aí, ao mesmo tempo, tem essa parte da busca por meio que se libertar do que parece ser elegante, do que parece ser certo e errado, né? Sim, buscar uma autenticidade, uma criatividade maior, não ter esse formato tão quadradinho do que é elegância, do que é, sabe, sair um pouco dessa caixinha, assim, não tá tão presa numa alfaiataria, são clientes em geral que buscam uma imagem, acho que mais livre, até porque eu tô no Rio. Então, aqui as pessoas, sabe, se vestem de uma forma mais tranquila, mais despojada, gostam de usar o cabelo mais solto, mais pele à mostra. E eu sinto que elas têm dificuldade e se sentem muito fantasiadas num ambiente de trabalho, às vezes, muito, muito quadradas, sabe?
Essa palavra fantasiadas, elas usam muito, assim, de ser. Eu me sinto fantasiada quando eu não tô no meu lazer, parece que eu compro roupa, tipo, que eu tô fantasiada. Eu passo 6 dias da minha semana fantasiada e uma vestida de mim. Tem muito isso, sabe? Tá, isso precisa, assim, ó, para ontem, tá? Em vários conteúdos, tá? Tem que fazer parte das suas palavras sagradas ali que a gente fala. O fantasiada, várias vezes você falou do elegância no quadradinha, assim. Então, isso aqui também é porque é o tipo de coisa que a gente vai lembrar de você quando ela for falada várias vezes. Então, por exemplo, você pode fazer um conteúdo elegância quadrada. Aí você pode colocar, tipo assim, você deveria usar isso, mas na verdade é isso que te representa, entendeu? Então, trazer, aí você pode, se tiver fotos de clientes, fica ótimo, tá? Tem sim. E aí o que a advogada deveria estar usando, tal coisa. Te Aí, dizem que você deveria usar isso, mas na verdade é isso que te representa e meio que provar por mais A mais B que é tão elegante quanto, né? sim, exatamente, exatamente. Eu acho que as pessoas, elas não... Quando eu estava como consultora, assim, mais forte, eu usava muita cor. E aí você vê muitas pessoas falando assim, nossa, mas cor não é elegante. Só que eu acho que as pessoas não entenderam ainda, e é um processo, talvez para a gente é mais fácil porque a gente estudou, de que é uma composição. E que elegância também é uma questão muito... acaba sendo, de certa forma, pessoal. Tanto que tem pessoas que entendem algo como elegante, como não. Existe historicamente falando, por isso que a gente tem na percepção elementos que são ou não elegantes, mas, no geral, na hora de se vestir ali, de falar, isso me representa, vai depender muito também, né? Sim. Porque, enfim, então, assim, nesse caso, igual você falou, Rio de Janeiro, vinha muita cliente minha, eu atendi algumas clientes do Rio, que era bem isso que você falou, elas precisavam elas queriam se vestir bem, então elas queriam, era meio que assim, eu não quero me vestir igual a todo mundo do Rio, que fica de chinelo, bermuda e camisetinha, entendeu? Mas eu também não quero me sentir perdida dentro do Rio, porque eu não quero ter que ficar engomadinha que não faz sentido e eu não vou dar conta de aguentar. E aqui é muito calor, a gente tem que pensar também, né, num conforto térmico, de tipo, nessa rotina que é mais despojada. Então, elas ficam muito perdidas nisso, assim, tipo, não sabem nada de tecido, escolhem um monte de coisa, sabe, com manga de poliéster, um negócio que você fica assando ali dentro, porque alguém me disse que blazer tem que ser elegante, e a pessoa suando ali dentro. E a questão do corpo é muito forte, assim, de não encontrar peças que, sabe, que me deixem confortável se eu visto mais de 44, de mais de manequim 44. Eu não consigo me sentir elegante porque eu tô gorda, ou porque, sabe, essas queixas, assim. E você vê que é muito falta de uma pessoa ali para ajustar e falar, olha, vamos trocar só os tecidos, vamos trocar isso aqui por um tamanho maior que já vai ficar com outro caimento. Às vezes coisa muito, muito, muito simples que a gente consegue resolver de formas muito simples. Uma coisa que eu mudei na minha bio recentemente é que logo de cara, assim, quando eu mudei minha bio, foi o estilo pessoal para ser autêntico com um foguinho. Porque eu percebi que é uma palavra que eu repito muito e uma visão que eu tenho da consultoria de moda, né? Me perguntando quem é a Aline, né? Como consultora de moda. Eu tento o máximo deixar as minhas clientes muito autênticas, vestindo o que elas gostam de vestir e adaptar aquilo para a rotina que elas têm. Então, por exemplo, eu tenho horror de consultora de moda que veste todo mundo dela mesma. Então, isso para mim é uma das coisas que mostra que uma consultora de moda é péssima, é quando todas as clientes parecem que são a mesma e parecidas com a forma que ela mesma se veste. Então, eu prezo muito em fazer a minha cliente pensar quem é ela dentro do processo, o que ela quer vestir, o que ela gosta de vestir, o que é importante para ela na imagem, muito mais do que para o trabalho ou o que é autêntico para ela, o que representa ela, sabe? E acho que conteúdos nesse sentido de
trazer a autenticidade de cada pessoa para o vestir, elementos, sabe, que mostram quem ela é, tipo, as viagens que ela gosta de fazer, a decoração da casa dela, por exemplo, podem dar muitas pistas sobre quem ela é, o que ela gosta, as cores que ela gosta, se ela gosta de estampa ou não gosta, sabe? Ter uma visão artística mais ampla da cabeça dessa cliente e trazer isso para uma linguagem de roupa, de maquiagem, Sim. né? Quando eu fazia análise 1 a 1 de estilo, eu pedia muita coisa que parecia não ter nada a ver de estilo. E eu fazia reunião com a pessoa, ela saía assim, meu Deus, agora eu entendi, que era muito isso. Um carro, viagem, porque esse viagem, sabe? Sua casa, manda foto dos cantos que você gosta, dos cantos que você escolheu. E aí ela passa a se entender no mundo, digamos assim, né? O que ela gosta do que ela gosta. O meu formulário é bem extenso nisso. Eu gosto de ler assim e falar: nossa, essa cliente gosta desse filme. Essa cliente gosta. A casa dela tem, a sala dela tem uma parede pintada de pink, sabe? Sim, isso, esses detalhes assim. E inclusive mostrar para ela que ela é um ser complexo. Porque eu tenho certeza que se alguém faz uma análise dessa minha, fala assim, meu Deus do céu, que mulher é essa, sabe? Porque eu sou esquisita mesmo, tipo, Sim. Eu sou às vezes engomadinha, mas eu sou meio moleca, eu fiz computação, sabe? Tipo assim, umas coisas meio fora da curva. Ninguém é uma coisa só, né? E elas ficam muito Exato. presas nesse papel da profissional, da mãe, né? E tipo, tudo isso tá dentro da mesma pessoa, né? E quando você junta, às vezes, uma disforia de imagem, uma autoestima baixa com relação ao corpo, a um corpo que tem dificuldade de encontrar roupa, isso potencializa ainda mais a dificuldade da cliente. Então, isso é uma coisa que eu fui notando, assim, o quanto clientes magras com belezas muito padrão não são as minhas clientes. Assim, acho que elas se conectam comigo por esse lugar de não estar nesse lugar do padrãozinho, da magra. E eu sinto que quando eu posto o look meu, tem muito engajamento justamente porque é ver um corpo normal, que não é malhado, que tem barriga, que não é sarado, que o peito não tá apontando para a lua, vestido com alguma coisa que elas acharam interessante. Aí elas pensam, caramba, então eu também posso. Cria uma conexão, sabe? Uma identificação, digamos assim. Quais são os problemas? Vamos pensar nessa pessoa do público de corpo não padrão, né? É que aqui eu não estou nem considerando só o público gordo, eu tô pensando no público geral que olha para o espelho e não se encontra, assim. Quase todo mundo, né? Quase todas as mulheres. É claro que às vezes a magra ela sente um certo conforto porque a sociedade prega que é o ideal, então ela fica confortável naquilo ali. Né? Mas a gente sabe que mesmo assim as pessoas se olham no espelho e acham que ainda não está na perfeição, porque cada época tem o seu padrão, né? Mas pensando principalmente nessas pessoas que te procuraram já, porque olha só, não é a profissão que direciona o seu trabalho, é muito mais a percepção corporal e de imagem que ela tem. Né? E aí, provavelmente, é muito mais essa busca por se encontrar mesmo, assim. Essa percepção corporal, né, em relação ao corpo físico e desse não se sentir parte, de não se sentir autêntica. Eu fiz algumas calls agora antes do ano, e aí eu até falei com uma delas, tipo, você é a terceira cliente que eu atendo essa semana, que eu faço reunião essa semana, e a terceira cliente que fala a mesma coisa. De olhar para o armário e não saber como ser autêntica com aquilo ali. Elas têm uma necessidade muito grande de não se vestir igual a todo mundo e ainda assim serem aceitas socialmente. Sabe? De tipo, como é que eu posso existir no mundo vestindo o que eu gosto de vestir sem ser chacota por isso, sem as pessoas me entenderem como menos competente ou menos bonita, porque eu não gosto dessa representação padrão que eu tô vendo aí de como eu deveria me vestir. Eu não me identifico com isso. Me ensina quais são as outras formas que eu posso fazer, de que forma eu posso ficar mais autêntica, sabe? Eu acho que são essas duas coisas, essa necessidade de sentir. Lembrei agora da expressão exata que as três falaram na mesma semana. Eu tenho vontade de aprender a mostrar através das roupas mais quem eu sou. É isso que elas falam.
de se expressar através do que elas estão vestindo, das pessoas de comunicar quem elas são. E aí elas todas falavam, eu vou muito no certo, assim, na calça jeans, na camiseta, numa camisa social, um tênis, uma sandalinha, mas eu não sinto que isso sabe, que isso expressa quem eu sou, que eu não olho no espelho e falo, nossa, que look autêntico, que coisa que expressa exatamente o que eu gosto, é meio que o básico ali que todo mundo usa e é socialmente aceito, e a gente vai se vestindo assim porque é o que tem, é o que dá, mas não tem, eu me acho sem graça, sabe? Elas constantemente falam que se acham sem graça. Ou é a questão do corpo, ou as duas coisas. Tá, e o que elas trazem em relação a... Aqui a gente falou um pouquinho dos looks mesmo, né? De tipo aquela coisa até um pouco mais palpável e prática. Agora vamos um pouquinho antes disso. Como elas se sentem emocionalmente? As clientes que me procuram geralmente estão em momentos de mudança. Eu já senti isso. Elas me procuram para consultoria de moda, né? Que eu tô falando que maquiagem é uma coisa mais pontual. Mas, assim, tem um evento, então vou procurar uma maquiadora, tem muito disso. Mas a consultoria de moda, eu sinto que tem uma procura muito em momentos importantes de transição emocional, física, profissional. Então, tipo, fui promovida, não sei me vestir para ser chefe. Já me procuraram com esse discurso. Eu vou ocupar um cargo maior, eu não faço ideia de como eu posso passar autoridade sendo quem eu sou, continuando autêntica. Ou me mudei de país, sou brasileira e estou aqui fora do país e me sinto completamente perdida porque eu não me identifico com a forma que as pessoas se vestem aqui. Ou me separei, estou com a minha autoestima super baixa, estou me sentindo mal e quero me dar isso de presente para dar um refresh na minha autoestima. Sempre tem algum movimento de mudança emocional, profissional, física, que faz com que elas deem esse estalo de procurar. Agora, por exemplo, foi o ano novo. Tipo, duas me procuraram essa semana dizendo assim: esse ano eu tenho que resolver esse negócio de olhar para minha imagem pessoal. Passou o ano, tá lá nas minhas metas de 2025, que eu preciso dar um jeito no meu estilo. Não dá para passar mais um ano me vestindo do jeito que eu tô me vestindo. Preciso olhar para isso. Sempre tem um gatilhozinho assim de preciso de uma mudança, sabe? Ou estou passando por uma mudança e a mudança na minha imagem reflete essa mudança que eu tô que tá acontecendo na minha vida. Então, tem muito isso. E aí agora a gente vai mais um pouquinho para baixo, assim, né? Digamos, nessa escadinha, que é a questão do corpo. O que elas falam sobre o corpo? Tá. Em geral, vamos lá, dificuldade de se vestir porque veste manequins maiores, então não encontra peças que sirvam bem, que vestem bem, se acham muito limitada na quantidade de lojas que oferecem opções que elas gostam. Então, se, por exemplo, uma cliente minha gorda maior entra na Renner, não tem nada para ela vestir, e às vezes ela fica completamente perdida porque ela roda o shopping todo sozinha, não acha nada que ela goste, ou acha o que ela gosta, mas não cabe, o maior número não cabe nela. Para o corpo gordo é muito, muito isso. Tem muitas que ainda me procuram com aquela imagem assim de tipo, eu não sei o que veste o meu corpo direito, eu não sei que tipo de corpo eu tenho, eu não sei como é que eu faço para disfarçar minha barriga, eu não sei que tipo de blusa eu tenho que usar para disfarçar esse meu peito que é enorme. Ainda tem uma necessidade ainda que eu tento desconstruir depois quando ela é minha cliente, de disfarçar, de aprender a disfarçar com roupa. As mulheres ainda estão muito presas, né, nisso de existe uma consultora de moda que vai saber me ensinar a disfarçar isso que eu não gosto no meu corpo. E, em Você acha geral, que, então, a questão da vergonha em determinadas partes do corpo, assim? tem. Ou não sei se é exatamente vergonha, mas elas não gostam porque assim, uma coisa que eu tento trazer é da gente dar foco no que elas gostam e menos importância porque elas não gostam. Então, na minha consultoria, eu não foco em ensinar ela a disfarçar a barriga, e sim valorizar o colo que ela disse que ela acha lindo. Eu tento mudar o foco para as partes que ela mais gosta. Porque eu não acredito muito, eu não gosto muito, por exemplo, desse tipo de conteúdo de tipo, se você tem um corpo X, usa blusa desse tipo que vai disfarçar a sua barriga. Eu não acredito nisso. Eu acho isso muito
Então, é muito mais um olhar de focar nas qualidades e não dar muito ibope para aquilo que elas não curtem. É meio que a minha abordagem. Mas eu sinto que as pessoas têm muita questão com barriga, com seio grande, com alguma parte que elas acham que é meio flácida, elas querem esconder, tipo o braço flácido, a perna flácida, eu não gosto. Ah, não quero mostrar. Deixa eu pensar. Outra coisa que tem muita, que elas vêm falando muito com relação a corpo e sensação no corpo também é conforto térmico, assim. É muito comum elas terem muita dificuldade, tipo, eu suo muito aqui, faz muito calor, eu não sei me vestir sem assar dentro das roupas. Eu não consigo me sentir elegante me vestindo no calor do Rio de Janeiro. Uhum. Porque eu sinto que para eu estar elegante eu tenho que estar de calça, de blazer, de salto, eu não consigo me sentir bem vestida usando mais pele à mostra ou sabe, tipo, uma coisa que não tem uma terceira peça. Tem uma procura muito grande, assim, de questões com o clima, assim, que faz aqui, né? Não só no Rio, mas, por exemplo, tô atendendo uma cliente de Minas Gerais que fala, cara, nos últimos anos aqui em BH tá muito quente e as peças que eu tinha antes eu não consigo mais usar porque não tem frio para usar. Sim. Então, tem muito isso do calor. Tem muito isso de não saber onde procurar peças que sirvam, de questões com partes específicas do corpo ou o formato do corpo, alguma coisa que elas queiram esconder, que elas não sabem como fazer. Geralmente quadril, quadril muito largo, barriga grande, partes do corpo que são flácidas que incomodam. Deixa eu ver mais o que elas falam sobre corpo especificamente. Questão de altura não tem muito. De questão de ser baixinho, muito alta, não chega muito para mim. Eu acho que é mais sobre isso que a sociedade faz a gente achar que é feio, sabe? Uhum, sim. Durinha, não tenho uma barriga chapada, o meu peito tá um pouco flácido, aí eu não consigo usar um decote. É mais esse tipo de coisa mesmo. Tá. Vou te passar uma reflexão que eu acho que vai ser interessante para você fazer, e era uma dificuldade que eu tinha muito também, tá? Tudo isso que você trouxe são problemas palpáveis que ela vê no dia a dia, né? Tipo, ela percebe algo que ela tem emocionalmente acontecendo quando esse tipo de situação acontece. Tipo, eu andei o shopping inteiro e não encontrei nada, né? Então, por exemplo, no seu caso, se a gente for trabalhar nessa linha de corpo e tal, seria interessante até, igual você tem dos produtos, você ter uma lista de lojas que você acredita que essa mulher pode procurar, que seja mais certeiro, entendeu? Porque Tipo aí um guia de lojas para o que ela tá procurando. Legal. exatamente, é interessante. Pode ser um bônus, né, que ela recebe pós-atendimento, e aí você avalia quais atendimentos fariam sentido, tá? Uhum, legal. Mas isso. Ai, desculpa, eu me perdi aqui, porque a aluna mandou uma Acho que ela mensagem. tá querendo mais sensações, né? Tipo, Mais emoção. ela se acha sem graça, por exemplo, é uma coisa que fala muito. Então, que a gente pode. O que eu acho que tem muito a ver com tudo que você falou? A gente precisa entrar mais a fundo nesse me acho sem graça. Sabe? Eu me acho sem graça por quê? Porque eu não tenho um corpo padrão, então eu não sou bonita. Eu me olho no espelho, parece que tudo que eu visto fica sem graça, fica sem vida, e aí eu me apago cada vez mais, porque as roupas são, né, tipo, de senhora, roupas de senhora, muitas vezes a gente escuta que, tipo, principalmente quando a pessoa é mais gorda, ela acaba olhando, assim, aquele tanto de estampa, nada a ver que ela... Entendeu? Aquelas coisas, nossa, eu me sinto uma capa de sofá. Parece que tudo é um Uhum, tecido jogado no meu corpo, né? sim. Uma capa de botijão, um negócio esquisito. Existe uma questão também de valorização, porque aí a gente entra no capitalismo, que como poucas pessoas atendem o público gordo, então eu vou cobrar caro pelo que eu estou fazendo. Aqui em Uberlândia tem uma marca de loja de uma menina bem famosa aqui, lindas, as roupas são maravilhosas e tal, uma amiga minha compra muito lá, mas assim, são caras.
Porque Sim. realmente o público que é magro, ele vai ter uma gama maior, sabe, de E é peças. por isso que muitas delas vão procurar na Shein, porque elas vão encontrar coisas super diferentes, que não são roupas de senhora, com as informações de moda do momento, até o 4, 5, 6XL e vai chegar na casa dela e não vai custar R$ 800 uma calça. Então, eu entendo, né? Porque tá ali, informação de moda na mão ali, no celular, né? No tamanho que vai servir o corpo dela. Falta isso, né? Falta isso na nossa moda, assim, sem custar R$ 1 milhão, né? Exato. Sabe uma coisa que eu escuto muito? Estou lembrando aqui, que tem a ver com isso, de eu ir atender, por exemplo, uma cliente de montagem de looks ou de revitalização de guarda-roupa, chegar na casa da cliente e a cliente fala assim: nossa, você tá toda colorida, toda estampada, a gente tá montando os looks tão legais, em você fica tão lindo, aí eu boto e me sinto horrível. Muito. Como se eu tivesse alguma coisa que faz de mim um ser superior, criativo, dona da criatividade, da autenticidade, que elas não conseguem enxergar nelas. Tem muito isso, tipo, em mim vai ficar sem graça, mas no seu corpo fica bonito, no meu não. Essa comparação e desvalorização do próprio corpo, da própria história, da própria autenticidade. É sempre na outra fica lindo, em mim não, sabe? Tem muito esse lugar. Sim. Aí tem duas coisas. Você sempre foi assim? Assim como de me vestir. De se vestir igual você comentou que teve muito, teve o corpo oscilando, né, em relação à balança e tal. Você sempre se vestiu de uma forma diferente, com cores, e achando aquilo ali, não, tô super segura, ou você passou por momentos de insegurança também em relação a corpo versus roupa? Sim, muito. Nossa, eu me entender como uma mulher que não tem um corpo magro, padrão, e me achar bonita, estilosa, é uma construção recente. Eu passei a adolescência toda e o início da vida adulta me sentindo uma porcaria, feia, tipo, sem graça, ou querendo ficar magra para poder dar certo na vida. E tem um post meu, eu vou te mandar, que uma vez eu fui, que eu acho muito interessante de falar, porque ele rendeu muito, foi os dois posts que eu acho que mais engajaram em toda a minha história do Instagram. Os dois têm relação com o corpo. Tá. Um deles foi eu tomei um hate num post que eu tava divulgando uma temporada de atendimentos em BH, e a foto que eu tava com uma calça estampada e uma blusa e um look muito despojado, assim. Eu não tava consultora de moda que as pessoas pensam clássica, esperam de terninho e tudo mais. Eu tava como eu sou. E aí uma mulher foi e comentou: nossa, você vai fazer temporada de atendimento de consultoria de moda e beleza? Se veste que nem uma faxineira, como assim? Se enxerga. E aí esse post, aquilo me bateu tanto que ele virou ele virou um post de falando, acho que o nome é até Como Diabo se Veste uma Consultora de Moda, alguma coisa assim. Eu falo justamente sobre essas noções de elegância, do que perpassam essa noção política do que é se vestir como faxineira, como julgamento ou como algo ruim, do tipo, quando você não veste determinado tipo de coisa, as pessoas te entendem como desleixada, pobre ou incompetente. Nossa, isso foi uma chuva de comentário, de repost, e eu sinto que é um lugar que bate ali para quem me acompanha, sabe? Assim, é interessante falar isso. Eu sinto que as pessoas que me acompanham e que são minhas clientes, elas têm uma visão muito política da moda, do vestir. Nossa, muito bom. Nossa, ajuda. É zero fútil. As clientes são. Não, não, é zero. Assim, eu não tenho cliente basicamente que tem uma visão de moda fútil. É muito raro. Elas nem me procuram. Sempre tem uma visão, sabe, ou por causa da profissão, ou por causa da escolaridade, ou por uma vivência própria, que faz que elas pensem como a forma que elas se vestem é política.
como isso está associado a gente como sociedade, a gente politicamente, tem um papo mais profundo ali, sabe? Essa noção do quanto esse se veste como faxineira, se veste como empresária. Tem muitas nuances políticas interessantes que eu até gostaria de destrinchar mais, porque eu sinto que o meu público acompanha e pensa desse jeito também. Sim. É porque aí a gente entra no seguinte, vamos pensar assim. Sobre só um gancho sobre essa questão da sua história. Eu até coloquei ali embaixo, eu vou colocar como um exercício também. Vou ver se eu acho algumas perguntas mais relacionadas a manifesto mesmo. Eu queria que você voltasse um pouco nisso, porque quando você fala que a pessoa vira para você e fala, no seu corpo fica bonito, no meu não, o que traz de respaldo ali é a sua história. Porque é você mostrar para ela que aquilo é uma construção. E não é uma construção só de imagem, porque é uma construção muito mais emocional. Ela Sim. fica no que é sem graça, às vezes, realmente, porque ela não acha. A gente sabe que fisicamente, talvez ela não encontrou lojas, né? Ou buscou por lojas que não vão atender ela, ou que não tem nada a ver com o estilo dela. Mas às vezes porque é mais confortável emocionalmente não bancar esse diferente. Exato, só que tem essa questão de, tipo assim, um movimento que eu criei quando eu estava como consultora era o se vestir bem independente de corpo e idade, tá? E aí a gente fez até uma semana de várias faixas etárias, assim, tipo, dos 30 anos, dos 40, dos 50, dos 60. O que vai mudando? Então, eu trouxe uma mulher daquela idade, que foi minha cliente. O que representou para você os 30? O que representou para você os 40? E é engraçado que é tudo muito parecido, mas ao mesmo tempo muito diferente, sabe? Porque a cabeça da pessoa já é diferente. Sim. E a época que ela nasceu. Então, ela tem vivências um pouco diferentes, né? Mas ela passou por coisas lá na adolescência que muitas vezes travou ela como adulta. Porque, querendo ou não, quando a gente vira adulta, a gente parece que perde aquela coisa, aquela busca que a gente tinha na adolescência por eu vou ser alguém diferente, não sei o quê. E essa necessidade tão grande de agradar, eu acho que a gente quer ser mais a gente mesma, quanto mais velha a gente vai ficando, a gente começa a tacar um certo foda-se, assim, para as coisas. Sim. Eu sinto isso. Eu vou te contar uma coisa que agora eu tô vivendo, né, que eu achei interessante. Eu tenho muito bem definido o que eu visto, e em termos de. Eu não gosto de pôr nomes, assim, é o estilo tal, tal e tal. É uma combinação minha, né? Então, eu sou uma pessoa de muita cor, de muito brilho, de muito tecido diferente, e eu vou fazendo esses mix. Só que agora eu descobri que eu tô grávida. E aí, tem um mês mais ou menos. Menina, é um negócio assim, ó, a sua cabeça, você fica assim, nossa, mas agora essa roupa já não me serve. E aí, será que vai mudar alguma coisa? Será que não vai? Mesmo você sabendo que, de certa forma, não muda muita coisa. Porque é muito mais, assim, uma percepção do corpo, na verdade, do que necessariamente dos tecidos que você vai usar, das coisas que você vai usar. Só que as coisas não vão encaixando no seu corpo mais do jeito que estava encaixando. Então, você começa a ficar questionando o que está acontecendo, entendeu? Então, é bem interessante ver isso, porque antes, quando eu ia atender, né, outras pessoas, óbvio, a gente vai na lógica, mas viver isso é diferente, sabe? Sim, tem muitas clientes recém-mães ou já atendi cliente grávida que, pelo amor de Deus, vem aqui que eu não consigo vestir nada do meu armário porque a barriga tá gigante. Mas a maioria procura no pós-maternidade. Porque eu acho que aquela bomba de hormônio, o filho nascendo puerpério, eu acho que é uma mudança muito forte que faz com que repense toda a vida, sabe? Assim, depois que vira mãe, quem eu sou agora, do que eu gosto, e questões de rotina mesmo. Agora eu amamento. Tem muita roupa que eu não consigo mais usar, não posso usar paetê, porque pinica a criança, não posso usar mais brincões porque o bebê puxa. Coisas muito específicas de dia a dia com uma criança e mudanças muito profundas e emocionais e hormonais que vêm a partir da maternidade. Então, tem muita mudança, assim. Tem. E tem uma outra coisa que eu tenho pensado, que é, talvez essa pessoa já não se conhecia antes. A maternidade só veio para aflorar isso. Sim. Entendeu? Porque, assim, o que eu vejo?
Óbvio, é muito ruim quando você pega uma peça que você gosta e ela não tá te servindo. Só que eu olho e falo assim, é um momento. Então eu pego a outra, entendeu? Que vai servir. E aquilo ali para. Mas quando você não se conhece antes, eu acho que você começa, meu Deus do céu, sabe? E agora? E agora? Aquela pouca zona de conforto que eu tinha ali dos meus basiquinhos que estou usando e não estou tomando ovada na rua, nem isso está servindo. Agora elas Exatamente, exatamente. Então, essa questão da percepção corporal, ela pode ser momentânea também, né? E aí, vamos pensar numa pessoa igual que teve uma mudança de cargo. Ela já está com aquela coisa meu Deus do céu, eu preciso ser uma ótima profissional e agora eu vou ter pessoas, vou estar cuidando, liderando e não sei o quê. Só que se, além de tudo, ela ainda olha para o espelho e não consegue nem se ver como aquela pessoa, ela não exerce aquele trabalho também. Sim. Né? No caso dessa cliente que me contratou porque ela ganhou uma promoção, virou chefe de uma equipe e não sabia se vestir, ela é gorda maior. Então, para além de ter que passar uma imagem de liderança e de elegância e de competência, tinha ainda uma dificuldade de olhar para o próprio corpo, para a própria história, se sentir merecedora disso, desse lugar, se sentir competente dessa forma, né? A pessoa fica perdida, pronto, agora eu estou num lugar de destaque, está todo mundo me cobrando, então a pessoa se sente vulnerável, né? Eu acho que é muito isso, assim, as mulheres me procuram em momentos de vulnerabilidade, muito, vulnerabilidade emocional. Mudanças, pós-maternidade, grávida, mudei de emprego, estou numa posição de destaque, mudei de cidade, tive filho, mudanças, momentos de vulnerabilidade emocional que fazem elas repensarem quem elas são, do que elas gostam, né? Tem muito isso. Às vezes é aquela pessoa que, assim, a gente pode talvez ir para esse lado. Ela nunca imagina, ela queria muito aquilo que ela alcançou, tá? Vamos supor, como mãe, como profissional. Talvez ela não achava que aquilo um dia seria possível, mas ela buscava aquilo, e quando foi possível, ficou aquele mix de, mas eu não estou me sentindo tão completa ainda, sabe? Tipo, Também. tá faltando alguma coisa aqui. O que eu vou deixar aqui para você? Um pouco da extensão desse assunto nosso, porque é aqui que vai entrar a questão dos seus conteúdos. O seu conteúdo, você pode trazer sobre os colares, igual tem ali e tal? Pode, mas não é isso que vai fazer você vender. E assim, você falou uma coisa interessante, a minha cliente, ela tem uma visão mais política. Eu acredito que é porque essa mulher que ela não se enxerga ainda no... Ela quer se enxergar como ela é, mas ela não se enxerga como ela é porque tem a sociedade que prega outra coisa. Ela tá nesse viés mais político, porque ela não quer mais aceitar o que a sociedade está falando. Exato, mas às vezes não sabe como fazer isso porque a vida prática capitalista tem que ser vivida. Então, ela tem um emprego, ela tem um círculo social ou familiar que às vezes está cobrando coisas dela e que não deixa ela se expressar, né? Tem uma vida prática, é uma briga entre a vida prática e o que ela quer mostrar. Né? Sim. E aí vai muito para esse lado do... Sempre que você for criar um conteúdo, por mais que seja, às vezes, vou falar de colar. Pense por que ela não faz aquilo. Entendeu? Tipo assim, olha, você podia usar esse mix. Tá, mas por que ela não usa esse mix se ela vê várias pessoas usando? Se ela acha lá no Pinterest esse mix? O que acontece com a cabeça dela, que quando ela olha no espelho, ela tira? Eu acho que geralmente isso é usado demais, isso não é para mim. Vou chamar muita atenção. Caramba, todo mundo, né? Tipo, essa coisa diferentona aqui, esse colar gigante, acho que eu vou chamar muita atenção. Medo de parecer ridícula, medo de chamar atenção demais, medo de parecer cafona, de errar. As pessoas têm muito medo de errar. Tipo, vou fazer isso aqui no meu look, e se tiver errado? E se tiver cafona? E se tiver brega? Isso tá muito? E se eu sair parecendo uma palhaça? Etc, etc. Né? É sempre uma vontade de se expressar mais e ao mesmo tempo o medo de chamar atenção, de não bancar isso, uma insegurança, né? De bancar esse diferente. Sim, mais segura.
como que ela vai se sentir com você. Porque aí eu quero que você reveja aqui, né, que a gente vai... Deixa eu só tirar isso aqui, que isso aqui era de outro cliente, para não te confundir. Mas isso aqui é a base do que a gente vai alterar na sua comunicação. Eu vou precisar que você pense muito em algumas coisas como: quais são as palavras que você mais vai fortalecer dentro do seu Instagram? Você falou muito de autenticidade. É uma palavra que eu gosto, só que se você for utilizar, é bom você trazer um pouco de contexto. Eu até coloquei algum conteúdo aqui afinal, o que é autenticidade? Porque eu acho que essa palavra ela foi se perdendo ao longo dos anos. Tá? E então, teve uma época que estourou. Ser autêntico, estilo autêntico, não sei o que é autêntico, mas é igual você falou, virou todo mundo pop. É estilo autêntico, né? Exato. Então, enquanto a gente foi conversando, aqui eu fui trazendo algumas possibilidades de ideias de conteúdos, tá? Eu acho que talvez você pode ir para uma linha de criar um movimento de você não aceita, a pessoa não aceita se sentir sem graça mais, sabe? Alguma coisa nesse sentido. A gente vai conectar. Desculpa, eu lembrei que tem uma consultora que eu gosto muito do trabalho dela, que o nome do grupo, sabe aquele grupinho exclusivo do Instagram, né? Que você cria um canal ali para as pessoas se inscreverem? O nome é justamente Bonita Demais para Ser Básica. É justamente um movimento de pessoas que não querem mais se sentirem sem graça. É justamente isso. Pode pensar, a gente pode pensar numa hashtag que tem essa ideia, né? Porque o meu estilo ele é muito colorido, eu comunico coisas assim de ser mais diferentona, eu sou toda tatuada, cabelo curto. Então, assim, quem me segue não tá, entendeu? Não tá preocupado com uma coisa tradicional. A pessoa tá justamente querendo ver coisas diferentes, ser diferente, né? Então, faz sentido. E é exatamente isso. Eu quero que a gente crie mais esse universo de marca. Porque eu entendi isso de você. Dá para ver isso no seu Instagram. Só que não dá para ver como isso é passado para os seus clientes, entendeu? Então, aí parece que na hora... né, mesmo. Na hora que você vai para a parte de é isso aqui que eu vou te ajudar, aí vira consultora tradicional. E não é a Aline, entendeu? É meio que uma das minhas principais dificuldades no meu trabalho, o que eu mais odeio fazer, é justamente criar conteúdo. Porque eu me irrito, porque eu sinto que eu estou fazendo mais do mesmo. E não consigo sair desse looping, sabe? É complicado para mim mesmo. Eu acho que eu desenvolvo muito no atendimento, mas eu tenho dificuldade de como contar isso numa plataforma igual o Instagram. Aí tem duas coisas. O que pode te ajudar? Quando você fizer call, principalmente nesse início que você vai... Que assim, vai ser uma... É como se fosse um treino agora, para você ir para essa nova linguagem, porque é muito difícil, sabe? A gente fica muito apegado ao que a gente já está falando, do jeito que a gente está falando, que aí a hora que você vê, opa, tô indo para aquele caminho de antes, aí você volta, aí você escreve de novo. Mas o que ajuda muito, às vezes, é escrever um pouco sobre como foi determinados atendimentos, coisas que você falou, sabe? Ou, naquele momento que dá uma... Porque, assim, na verdade, o seu conteúdo, ele vai ser um conteúdo muito mais motivacional, de certa forma, do que moda em si, entendeu? É aquela coisa, por exemplo, tem um vídeo meu, depois você pode olhar, que eu fiz do Tempo Passa. E aí eu mostrei meus avós, eu mostrei minha filhadinha que cresceu, essas coisas assim. E aí eu conectei com o quê? O tempo do seu negócio está passando. E aí, a hora que você vê, você compra uma mentoria de 1 ano e acessou ela, tipo assim, no 10º mês, entendeu? Passou 10 meses. Exato. Então, no seu caso, pegando esse gancho do tempo passa, pode ser a questão de, tipo, você vai perceber que se passaram ali anos e anos e anos, e você foi olhando no espelho uma coisa que você não gostava, só porque você, por exemplo, não procurou alguém para te dar esse direcionamento. Você está anos vestindo o que as pessoas esperam que você vista, e mais um ano, e 2025 tá aí, você vai continuar, né, tipo, sem olhar para isso, sem se expressar através do que você veste. Tipo, a gente tem que se vestir todo dia, então, né, então é uma coisa que a gente é obrigada a fazer para não ser preso. Então, vamos pensar, né, que jeito a gente pode fazer isso de que seja mais gostoso, que, né? Exato.
Então, ó, eu coloquei aqui duas coisas que, assim, na verdade, esse aqui, eu pensei numa coisa e escrevi outra, porque eu esqueci minha ideia. Mas era algo de tipo assim, você é criativa, mas trabalha numa profissão super clássica. Não era bem isso. Eu queria uma coisa mais ou menos assim, sua área profissional não permite. E aí bateu um pouco nessa questão de que, por exemplo, todas as áreas hoje em dia já têm flexibilidade. É muito difícil aquela coisa extremamente quadrada mesmo, né? E é só você ter o bom senso de saber em que Mas momento. é mais a cabeça da cliente não saber como fazer do que de fato uma imposição do trabalho. Eu sinto mais que é o medo de bancar chegar num trabalho que é um pouco mais tradicional, colorida, ou sentar com uma camisa social. É muito mais emocional do que uma limitação do emprego, sabe? Mais da pessoa não querer chamar atenção para essa diferença. No Sim, final das contas, é tudo sobre a insegurança de quem investe, né? exatamente. E aí você vai levar para isso. Assim, essa que é a questão. É muito mais essa coisa do mostrar para ela que é um viés que ela consegue trabalhar e, inclusive, até criar, colocar a sociedade que prega o padrão, colocar as consultoras que pregam essa elegância quadrada como inimigo em comum ali, que vocês juntas, né, estão combatendo, para que ela consiga pertencer ao seu grupo, entendeu? Que ela consiga pertencer ao que a Aline prega. Porque, na verdade, no fundo, é sempre assim. A gente As pessoas estão buscando pertencimento, Exato, né? exato. Entendeu? Então, pensar muito nisso. Aí eu coloquei aqui elegância quadrada, que eu acho que é uma coisa que você pode fortalecer, como sendo, inclusive, seu inimigo comum. Liberdade no seu jeito de se vestir também é algo que dá para trazer como um termo repetitivo, fantasiada também. Mas aí, por exemplo, eu pensei se pode fazer alguns vídeos, né? Igual, a mulher que veste blazer no Rio só porque é elegante, aí ela lá morrendo de calor, sabe? E aí entra você falando assim, gente, não é bem assim. Vamos pensar em outras formas de, aspas, estar elegante para trabalhar, né? Sem precisar do blazer. Ou se eu preciso do blazer, que blazer é esse, que tecido é esse, que modelagem é essa, que forro de blazer é esse. Eu acho importante também, às vezes, mostrar que a gente tem autoridade técnica de explicar, sabe? De mostrar coisas que a cliente normal não sabe. Olhar uma etiqueta e entender que um blazer de poliéster não é igual um blazer de linho, que ela vai assar dentro de um e que o outro dá para usar. Esse tipo de coisa que a cliente final comum, ela não sabe, que é muito simples de explicar. Exato. É porque elas colocam tudo assim, muito preto e branco, né? Ai, camisa é quente. Sim. Qual camisa é Qual quente? camisa, qual modelagem, qual tecido, né? Exato. Aí eu coloquei aqui, afinal, que é autenticidade, uma palavra que se perdeu ao longo dos anos. Virou cópia da sua consultora de imagem? Tem algo de errado aí. Acho que seria interessante também, um conteúdo legal. Você não nasceu para ser padrão. Eu acho que esse aqui daria um tema de um vídeo muito bom. Se você sentar e deixar assim, fluir a emoção, dá para sair uma coisa bem interessante. Talvez um pouco gera muita conexão, aquele post para engajar, né? Das pessoas se sentirem tocadas e botarem para fora. Sim, eu acho que esse aqui é um post que representa muito o seu posicionamento, assim, sabe? Se você fizer um vídeo interessante ali. Aqui eu coloquei como existir no mundo vestindo aquilo que te representa sem parecer uma palhaça. Eu acho que esse também é um conteúdo interessante. Muito bom. E esse aqui eu coloquei, mandaram disfarçar tal região. Aí dá até para ser, de certa forma, quase que um quadro. Sim, Sabe? porque isso também pode ser puxado para beleza, né? Me mandaram disfarçar meu nariz largo, me mandaram disfarçar minha bochecha grande, meu rosto redondo, meu cabelo crespo, mil coisas, né? Sim, exatamente. Então, assim, aqui, óbvio, a gente só fez um brainstorm mesmo. Mas aqui a minha intenção era te levar para esse lado de é para isso que eu tenho que pensar. A gente está falando de moda, mas a gente está falando muito mais do que vem antes dela fazer a composição que você vai trazer para ela, entendeu? Tá falando mais de gente que de roupa. E eu acho que, inclusive, conecta mais com você. Essa que é a questão. Uma coisa é eu pegar uma consultora que às vezes está começando
e aí ela tá muito naquela coisa técnica, então ela olha para os negócios muito assim, não, é porque ela tem que descobrir qual é o tipo de corpo. Não é sobre pelo amor de isso, Deus, eu nem entendeu? uso isso. Eu não uso estilo universal, eu não uso tipo retângulo, pera, uva, maçã, salada mista, nada disso. E Tem você tem que trazer isso no seu conteúdo. Assim, talvez você até... Eu tenho horror a esse tipo de... Quando já me pergunta, eu falo, menina, esquece isso, não é importante. Não, vamos pensar em como você se sente. Assim. Talvez isso tenha que ter. Eu sou uma pessoa que eu tenho um humor muito ácido. Eu acho que isso aparece muito nos meus stories. Eu sou uma pessoa muito pouco paciente. Na vida eu falo muito palavrão, eu sou muito esporrenta, eu tenho muito pouca paciência. Eu sinto às vezes que os meus conteúdos até talvez tenham que ser um pouco mais assim, sabe? Mais críticos mesmo da sociedade que a gente está, um pouco mais incentivando as pessoas a atacarem o foda-se mesmo para ser o que se espera, mas eu acho que me falta saber como alinhar de um jeito que não pareça, talvez, grosseiro, que afaste as pessoas. Eu acho que eu tenho muita dificuldade em criar o conteúdo meu, né? O meu conteúdo tá ali. O que eu acho que eu tenho dificuldade é que linguagem é essa? Que formato é esse? Que tipo de comunicação? Como é que eu uso o meu humor? Como é que eu uso essa personalidade meio crítica, excêntrica, num nível que isso seja especial, que isso conecte ali o meu grupinho do recreio, sabe? Sim, sim. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma outra parte do meu material, eu vou colocar mais algumas perguntas aqui para você. Mas, assim, primeira coisa, mapear aqui a parte do cliente. Tem gente que começa o contrário, que começa pela pessoa. Eu acho que tudo depende. Você já tem muita percepção de quem você é, do que você pensa. Então, a gente começou pelo cliente, porque eu acho que falta muito mais entender que existem clientes que precisam de você e do jeito que você pensa, entendeu? Sim. Só que eu vou colocar aqui para você as perguntas do manifesto para você pensar muito na sua história também. Porque existe uma ponte que a gente precisa conectar você e o cliente. Então, você é uma pessoa que tem conhecimento técnico e a vivência dessa experiência em relação a eu não me senti assim. Não só com relação ao corpo, mas em relação à imagem mesmo, ao que vestir, né? Porque sei lá, eu também já me achei sem graça, sabe? Eu também já passei. Isso aqui vai conectar com essas pessoas. E eu acho que a dor principal ali que você resolve é o se sentir sem graça. A pessoa olha, então, tipo assim, ela compra uma roupa que às vezes tem nada a ver com ela, porque ela não encontrou. Aí tá vendo que o me sentir sem graça, na verdade, ele conecta com tudo aquilo, né? Então, eu mudei de cargo, só que agora parece que o que eu visto não tem nada a ver com esse cargo. Então, eu tô com medo das pessoas não me ouvirem. Eu tô com medo, porque ela tá se sentindo sem graça dentro dessa fase de vida, entendeu? Então, a gente vai para esse lado. Então, assim. Esse sentimento de que tem alguém que eu posso contratar para eu conseguir expressar mais quem eu sou e me diferenciar no meio da multidão. Eu acho Exatamente. que é nisso que as pessoas pensam em mim, assim. Eu quero uma maquiagem diferentona, eu não quero ir no salão, pagar R$ 50 mais barato e sair com o olho preto esfumado que todas as madrinhas vão estar usando. É sempre nesse lugar ela tem uma visão criativa que vai me deixar diferente, ela vai entender essa coisa maluca que eu quero fazer. E não vai para o lado esquisito, não vai para um lado, sabe? Eu acho que é muito. Existe a linha do elegante criativo, digamos assim. Não sei nem se o elegante. Tem um senso estético, tem um bom gosto, mas não é o óbvio, não é óbvio. Exato. Então, essa coisa do não ser óbvia, do não ser padrão, é o seu movimento. A gente precisa encontrar, né? Então, assim, tem algumas outras perguntas que eu vou deixar para você responder aqui, como ela vai se sentir, que aí você pode resgatar, quais são as possíveis objeções, eu acredito que é interessante também, porque sempre tem a clássica, não tem dinheiro, vou pensar e tal, mas tem outras que pode acontecer. Por exemplo, acontecer dela falar que, eu acho que não é para mim, por causa do meu corpo, entendeu? Vou emagrecer primeiro, um pouco, alguma coisa assim. Eu acho que vai demorar muito, eu não tenho esse tempo disponível agora porque eu tô com a rotina corrida. Eu acho que é uma...
tipo um trabalho muito extenso, sabe? As pessoas já pensam, eu vou ter que responder formulário, vou ter que me encontrar com ela não sei quantas vezes, e eu não tenho esse tempo agora, eu vou deixar mais para frente. Do dinheiro, tem outras prioridades no momento porque eu acabei aí eu tô reformando minha casa, é sempre coisas relacionadas ao outro. Tô reformando minha casa, tive filho, não sei o que, vou conversar com meu marido, sempre tem, eu sinto que as objeções têm muito a ver com coisas que são prioridades para os outros e é uma pessoa que sempre coloca a imagem pessoal e uma coisa que ela vai fazer por ela em segundo lugar. Então, é tipo, meu filho precisa disso, 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 então dinheiro para isso. Depois eu faço consultoria de moda. Ou é o marido, é o casamento, ou é a casa, ou é, sabe? Tem muito disso. Achar, tipo, caro ou não ter como investir no momento esse valor. Achar que é um serviço para além do que ela pode pagar, né? O clássico. Isso do emagrecer primeiro, nunca falaram assim para mim. Não, Tá. Não é uma coisa que aparece para você. não. Eu acho que é justamente o contrário. A pessoa me procura porque ela cansou de esperar emagrecer e ela quer resolver agora. Então, eu vou colocar aqui também, ó. O que acontece no dia a dia. Ela cansou de esperar. Esse corpo aí que falaram que é ideal e ela quer se vestir de uma forma legal, interessante, confortável hoje, com o corpo que ela tem, né? Beleza. Aí, o que a gente vai fazer agora? Nesses próximos passos. Eu quero que você já dá uma revisitada na questão dos serviços, porque eu quero que, inclusive, a linguagem do que está lá seja em cima seja nessa linha, porque agora tudo vai nessa linha do que a gente foi conversando. Então, qual vai ser a ordem? Primeiro, eu quero que você pegue esse material de cliente e dá uma avaliada de novo. Faz a parte do seu manifesto, que eu acredito que a hora que você fizer, você também vai ter algumas ideias em relação ao cliente, tá? E aí você revê o seu material, tá? Porque ele vai nessa linha. Porque eu já vou olhar para ele com uma outra visão, né? Olhando. Sim. É porque ali ainda está um pouco técnico, dá para puxar um pouco, sabe, dessa questão do tempo, né? Eu sinto isso. Que a conversa tem que ser mais proximinha, assim, puxar mais. Isso. Até a sua apresentação e tudo. Óbvio, toda a sua carga profissional em termos de educação, né? Onde você formou e tudo, é importante também. Mas a gente sabe que o que conecta é você ter vivido também aquilo que você acredita que ela está vivendo nesse momento, entendeu? Acho que ela se conecta mais com um adolescente que foi gorda e se sentiu inadequada por muitos anos até bancar quem ela é, do que eu fiz um mestrado em artes na UF, tipo, né? Exato. E aí, eu vou colocar para você a parte do Story único também, que já vai ser uma ação de vendas, a gente não precisa necessariamente fazer agora, pode ser depois, mas já vou deixar aqui. Acredito que aqui a gente já conseguiu trabalhar muita questão de comunicação. E eu vou deixar um exercício para você de conteúdos. Eu quero que você traga para mim ali 4 conteúdos diferentes. Eu vou colocar isso aqui, tá? Porque eu tenho que trazer os scripts ali, talvez te oriente a alguma coisa. Um de conexão, que vai ser igual você falou, esse que teve a questão de que você foi fazer atendimento, aí o pessoal comentou e você trouxe aquilo ali, repercutiu, né? Eu quero que você traga alguma coisa de conexão, de o que você viveu, que essa mulher vive, algo de posicionamento. Então, por exemplo, aquele que eu coloquei ali, de você não nasceu para ser padrão, é um posicionamento, então dá para trazer um texto interessante. Algo de resultado, tá? Um resultado de cliente, e alguma coisa de passo a passo, mas um passo a passo que ele tem realmente algo prático para ela fazer, só que ao mesmo tempo faça ela refletir sobre alguma questão, tipo assim, a questão de olhar um tecido, tá? Ela refletir onde ela mora, o que sabe, que não é só ela ir lá e buscar pelo corte bonito, pela cor que ela gosta, entendeu? Aí eu vou colocar para você esse material aqui. E
E a gente se encontra semana que vem ou na outra. Semana que vem vai estar bem apertado, que eu vou mudar, além de tudo. Meninos, a minha vida tá uma... Eu vi seus stories, menina, meu Deus. Não, pode ser na outra, tá tranquilo. Se for mais tranquilo para você, até porque eu volto de recesso semana que vem, então eu vou estar mandando mensagem para cliente que está com um processo em andamento, vai estar meio caótico. Então, se para você for tranquilo ser daqui a 2 semanas, pode ser também. Fica ótimo. Deixa eu ver aqui, 9, 16, dia 23 no mesmo horário, às 3h30, pode ser? Pode ser. Tá. Aí, Aline, você pode... Eu às vezes demoro um pouquinho para responder, principalmente nesse momento que eu tô, confesso. Mudança, Manda que eu te respondo. Tava mudando, eu falei, meu Deus, tem hora que a gente não sabe nem onde o celular tá embaixo das caixas. Não, mas fica tranquila. E aí, tá uma loucura mesmo, mas daqui 15 dias a gente volta a falar para falar um pouco mais de estratégia de vendas. Acredito que vai dar para entrar nessa questão. E a gente avalia se você vai precisar de mais encontros, se você quer fazer mais encontros, mas acredito que alinhando isso aqui da comunicação com algumas estratégias de vendas, aí sim a gente consegue começar a ter alguns resultados, tá? Começar a colocar em prática e testar e ver como é que vai ser. A ideia é... Exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta muito rápida, assim. Pelo que você viu da questão de visual, né, de identidade visual ali,